Olá, boa noite. Boa noite. Senado aprova em primeiro turno o texto base da PEC que adia as eleições municipais. Vacina britânica contra a Covid-19 começa a ser testada em brasileiros. Você vai ver também. Operação policial procura mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz em casas de parentes dele em Belo Horizonte. Polícia Federal desmantela a quadrilha que traficava cocaína em estatuetas semelhantes ao Buda. O atacante Dudu, do Palmeiras, é acusado de ter agredido a ex-mulher na última segunda-feira. O jogador negou as acusações. Malu Ohana, ex-mulher de Dudu, relatou no boletim de ocorrência ter sido agredida pelo jogador. Nas imagens dessa câmera de vigilância, Dudu, de bermuda branca, é empurrado ao tentar entrar no carro. A mulher, então, tenta entrar junto com ele, quando os seguranças aparecem para separar a briga. Nesta tarde, o atacante prestou depoimento na delegacia e negou todas as acusações. Fiquei sabendo hoje, pela manhã, que ela estava me acusando. Eu liguei para o meu advogado e a gente veio até aqui a delegacia por vontade própria nossa, que ninguém tinha falado nada ainda com a gente. E eu apresentei minha versão do que aconteceu e o delegado escutou, o escrivão escutou e já vai chegar, na verdade, algumas imagens que provam que eu não fiz nada, A polícia já identificou 2 suspeitos de envolvimento em um assalto a um centro de distribuição em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Pelo menos 30 criminosos roubaram uma carga avaliada em 30 milhões de reais. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Um caminhão em alta velocidade entra no centro de distribuição de uma rede de supermercados. Um vigilante sai correndo. Por outro ângulo, é possível ver que logo atrás do caminhão surge um carro com homens fortemente armados. Eles já chegam atirando. Um segurança que estava desarmado foi atingido e morreu no local. Outros 2 funcionários ficaram feridos. De acordo com a polícia, pelo menos 30 criminosos participaram da ação na madrugada de segunda-feira, utilizando 6 carros e 2 caminhões. Um dos assaltantes foi baleado e encaminhado ao hospital. A carga roubada foi avaliada em cerca de 30 milhões de reais. Segundo as investigações, a maioria dos produtos eram eletrônicos, como celulares e computadores. Na fuga, os bandidos quebraram a cerca de segurança, houve perseguição e um dos caminhões foi abandonado. A PM localizou outro veículo através de imagens aéreas no Complexo da Maré, zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o material não foi recuperado, já que as operações em comunidades foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense identificou alguns criminosos. Entre eles estão Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy, e Luiz Carlos Souza, o LC, que está preso em Bangu. Segundo as investigações, os 2 seriam os mandantes do crime. A Polícia Federal de Pernambuco realizou hoje a Operação Estatueta para desarticular uma quadrilha envolvida em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 9 dos 10 mandados de prisão temporária em Pernambuco, no Acre, São Paulo e Ceará, além de 12 mandados de busca e apreensão. Em Pernambuco, 5 pessoas foram presas, entre elas uma mulher casada com um traficante alemão, suspeito de ser o líder da quadrilha. Eles não tiveram identidade divulgada. No apartamento do casal, em Jaboatão, no Grande Recife, a PF encontrou cerca de R$100 mil em espécie, escondidos em uma geladeira, e 2 diamantes. Os suspeitos eram monitorados há 2 anos. Segundo as investigações da polícia, os traficantes compravam a cocaína da Bolívia e, através de mulas, transportavam essa droga para a Alemanha. O esquema era comandado por esse casal que vivia aqui em Pernambuco. Eles usavam imóveis, carros de luxo e pedras preciosas para lavar o dinheiro do tráfico. Eles se diziam empresários, então viviam num imóvel de alto padrão, de mais de 2 milhões de reais, o valor do imóvel que ele vivia na beira-mar, em Piedade. Tinham empresas no nome, mas são empresas de fachada, na verdade eles viviam do tráfico. A cocaína era transportada em estatuetas que lembram o Buda. Em um flagrante, a polícia encontrou 16 quilos de pó escondidos nas estatuetas. Um suspeito está foragido.
No início da tarde de hoje, um incêndio de grandes proporções atingiu o Ceasa de Bauru, no interior de São Paulo. Moradores da região filmaram a coluna de fumaça negra. O incêndio começou em uma câmara fria de um galpão que abrigava frutas e legumes. Depois de 2 horas de trabalho, cerca de 30 bombeiros conseguiram controlar as chamas. O incêndio não deixou vítimas. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde de hoje da inauguração das novas instalações do Centro de Operações Espaciais em Brasília. O COP, como o local é conhecido, será a sede do Centro de Controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Equipamentos de rede, servidores e sistemas de telecomunicações de organizações militares e civis serão operados do novo prédio. Lá também vai funcionar o controle e a supervisão dos sistemas aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. O presidente Bolsonaro esteve no evento ao lado do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O Ministério Público e a Polícia Militar de Minas Gerais fizeram buscas em 4 endereços de parentes de Fabrício Queiroz, em Belo Horizonte. O objetivo dessa operação era encontrar a mulher de Fabrício Queiroz, que está foragida e é suspeita de envolvimento no esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um dos alvos da operação foi esta casa na região norte da capital mineira. O imóvel seria de uma tia e madrinha de Fabrício Queiroz. Ela morreu há poucos dias. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e a esposa dele, Márcia Oliveira de Aguiar, teriam passado as festas de fim de ano de 2018 no local. Atualmente, uma prima e uma sobrinha de Queiroz moram na residência. Os policiais fizeram buscas em 4 endereços aqui em Belo Horizonte, mas não encontraram a mulher de Fabrício Queiroz. Márcia Aguiar está foragida desde a semana passada, quando teve um mandado de prisão expedido pela Justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo Fabrício Queiroz e a esposa dele. A chamada rachadinha teria acontecido no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado entre abril de 2007 e dezembro de 2018. Segundo os promotores, mais de R$2 milhões foram movimentados no período. Queiroz foi preso na última quinta-feira em Atibaia, no interior de São Paulo, na casa de Frederico Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro. E na tela da Rede TV agora tem o Rede TV Plus, que te garante interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A Polícia Federal realizou uma operação que investiga irregularidades nas compras de respiradores pelo governo do Pará. Foram cumpridos mandados de busca em um triplex do secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, em Porto Alegre. A operação faz parte de uma investigação que apura fraudes na compra de equipamentos de combate à pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de superfaturamento em 86% das aquisições, que custaram R$25 milhões aos cofres públicos. No apartamento de Beltrame, os agentes encontraram um acervo de arte com obras de artistas renomados. Também foram localizados passaportes e dinheiro. O objetivo da operação é colher indícios que comprovem se o patrimônio do secretário é compatível aos rendimentos dele. Em nota, Alberto Beltrame declarou que as obras de arte são fruto de 35 anos de trabalho. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o diagnóstico clínico, mesmo sem testes, vai fazer parte dos dados sobre a Covid-19 no Brasil. Pazuello falou na comissão externa do Congresso Nacional, que acompanha as ações do governo no combate à pandemia. A audiência ocorreu de forma remota. Aos deputados e senadores, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o diagnóstico clínico, que é feito pelos médicos, sem exames, passará a compor os dados sobre a Covid-19. Segundo o ministro, a mudança vai permitir aos gestores compreender melhor a evolução da doença. Essa orientação também já está pronta, já está discutida e apresentada. Ela prevê ali que o diagnóstico médico, diagnóstico clínico, ele é soberano,
Os nossos médicos têm, sim, capacidade e direito de diagnosticar aquele paciente, dando a ele o protocolo de tratamento que ele assim achar que deva fazer. Eduardo Pazuello também garantiu que o governo continuará dando transparência total aos dados da pandemia no Brasil. Os números já estão disponíveis integralmente, mas agora nós vamos disponibilizar na mesma plataforma todos os dados do Ministério da Saúde. A transparência ela vai ser infinita. Nós não vamos deixar de apresentar a curva com as variações do registro e vamos também apresentar a curva com a data do óbito, com o mesmo número, tá bom? Então não há uma mudança de dados epidemiológicos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo está em 66%. As autoridades de saúde avaliam que não há pressão sobre o sistema, apesar do avanço de casos da Covid-19 no interior. O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, falou sobre os registros de mortes da Covid no estado. Nós temos que entender que a gente tem que não olhar casos eventuais ou datas eventuais, e sim estarmos dentro que aquilo que nós utilizamos, que é a média móvel da semana. A média varia entre 2% e 3% de aumento nos óbitos semanalmente. Segundo o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, o crescimento da estatística está dentro do previsto. O interior do estado, na sua grande maioria das regiões, estão numa curva ascendente, uma curva de crescimento de casos. Isso faz com que, mesmo com a redução que a gente tenha na capital, na região metropolitana, o cômputo geral ele continua sendo negativo para aquilo que nós esperamos, para aquilo que nós desejamos, que é a redução desse número de óbitos a nível estadual. O interior passou a capital paulista no número de casos, mas não há relação até o momento com a flexibilização da quarentena. O isolamento no estado ontem ficou em 46%. Na cidade de São Paulo foi de 47%. No estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI hoje está em 65,7%. Por isso, as autoridades da saúde consideram que não há uma pressão no sistema, mesmo com o aumento do número de casos no interior, já que 34% dos leitos estão disponíveis. Mas isso inclui ainda a necessidade dos hospitais de campanha ativos e, se preciso, um movimento de transferência de pacientes de uma região para outra, conforme a demanda de internações e a gravidade dos casos. Será necessário não só essa possibilidade do doente sair de um local para ser atendido no outro, mas muitas vezes o que nós poderemos fazer é transferir recursos de uma região que não tem mais uma pressão tão grande para outros locais onde seja necessário. Hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, desmentiu informações de que o hospital de campanha do Pacaembu será fechado. Em nota, a prefeitura afirma que não há nenhuma decisão sobre o fechamento e que os hospitais de campanha do Pacaembu e do AMB já evitaram a perda de pelo menos 30 mil vidas na cidade. Germann também reforçou a importância dos hospitais de campanha do estado no momento em que os números sobem no interior. Nós estamos necessitando ainda desses hospitais na forma de um hospital de campanha. Assim que os números mostrarem que nós podemos desativar, eles serão desativados. Ainda não estamos neste momento. Ainda para ajudar nos casos graves da Covid-19, o comitê vê como opção positiva o uso de medicamentos com corticosteroide, como a dexametasona. O principal é não utilizar o corticosteroide nas fases mais leves. Ele não serve nessa fase, ele não previne a doença, ele atua nos casos graves, é um medicamento para uso hospitalar. E já começaram os testes em voluntários brasileiros de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Guilherme. Quantos voluntários devem participar desses testes?
Olá, Mauro, Amanda, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, aqui em São Paulo, cerca de 2.000 pessoas e no Rio de Janeiro, mais 1.000 pessoas. Todas já foram selecionadas, têm entre 18 e 55 anos, são da área da saúde e que estão atuando diretamente no combate ao coronavírus, mas que ainda não se infectaram. Na semana passada, esses voluntários já passaram por uma triagem e a partir de hoje estão aptos a receberem as doses desse teste. Aqui na capital paulista, esses testes são liderados pela Universidade Federal de São Paulo. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado em todo o mundo. Está cadastrada pela Organização Mundial da Saúde e ontem recebeu aqui no Brasil a aprovação para o início dos testes pela Anvisa. Ao todo, cerca de 50.000 pessoas vão passar por esses testes de países como o Brasil, que foi o primeiro da América Latina, Estados Unidos e países da Europa, Ásia e também da África. Agora, os pesquisadores da Universidade de Oxford aguardam os resultados desses testes para darem início ao registro dessa vacina no Reino Unido, o que deve ocorrer até o fim deste ano. Da Universidade Federal de São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Estamos na torcida. É sempre bom trazer notícias que nos deem esperança. E olha, a capital paulista pode ter quase 10% da população infectada pelo novo coronavírus. Isso representa mais de 1 milhão de pessoas. É o que mostra uma pesquisa feita em 96 distritos da cidade. A amostragem começou no dia 10 de junho. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a primeira parte do mapeamento realizou 5.416 exames em 96 distritos com moradores com mais de 18 anos, todos escolhidos por sorteio. O inquérito sorológico, ele nos dá uma segurança muito maior, né? Não só por conta do número de infectados que hoje então a gente detecta pelo levantamento, mas como também as pessoas que precisaram ser tratadas pelo sistema de saúde foram tratadas. Ainda de acordo com a pesquisa, 85% dos infectados são assintomáticos, ou seja, têm a doença, mas não apresentam sintomas. Cerca de 10% precisam de tratamento e apenas 5% apresentam sintomas graves. A taxa de letalidade é de 0,5%, o que significa 5 mortes a cada 1.000 casos. Aqui, pelos dados que a gente tem preliminarmente do nosso inquérito, mostram que os resultados de enfrentamento da pandemia, da estratégia construída até agora, ela nos deu resultados bastante importantes. A próxima coleta de amostras está marcada para o final deste mês. 5.000 moradores da capital paulista serão sorteados. Esse levantamento será feito a cada 15 dias e há pelo menos outros 5 pela Secretaria Municipal de Saúde. É uma maneira de fundamentar a reabertura da economia na cidade. O tipo de exame aplicado na pesquisa identifica casos passados da doença e é usado para monitorar a porcentagem da população que já teve contato com o vírus. A análise já ajudou a orientar outros países na reabertura da economia após a quarentena. A crise do coronavírus já atingiu grande parte da economia brasileira, não seria diferente com o setor da educação. E para equilibrar as contas de casa, muitos pais precisaram transferir os filhos de escolas particulares para escolas públicas. Nos últimos 2 meses, o número de alunos transferidos de escolas particulares para escolas públicas aumentou mais de 10 vezes, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No total, entre abril e maio de 2020, 2.388 estudantes deixaram a rede privada e entraram na rede estadual de ensino. No mesmo período de 2019, este número foi de apenas 219 novos estudantes. A transferência de colégio preocupa pais e alunos, ainda mais no meio de um ano letivo e durante uma pandemia que alterou completamente a rotina escolar. Mas para a Secretaria Estadual de Educação, a rede pública tem sim estrutura para receber os novos estudantes. Por mais que tenha de fato um aumento, ele quando a gente olha para o tamanho da rede pública, né, ele não chega a impactar significativamente. A gente numa rede com
mais de 3 milhões de alunos, a gente tem capacidade total e não há impacto significativo do ponto de vista orçamentário. Onde ocorre essa evasão é justamente nas escolas mais baratas, naquela que custa de 300, 400 a R$1.000 de mensalidade. Além dessa evasão, nós estamos com uma inadimplência muito grande. Aqui em São Paulo chega a 32%, na cidade de São Paulo. Quando vai para a média do estado, cai um pouco, vem lá para 21%, 22%. Isso porque a maioria das escolas deu descontos para os pais, mas mesmo assim não é suficiente, né, Mauro? Está difícil. E olha, a Secretaria de Saúde de Fortaleza intensificou a fiscalização em shoppings e restaurantes na segunda fase de reabertura da economia. Pois é, igrejas, agências de publicidade e de marketing também voltaram a funcionar, mas com um percentual reduzido do trabalho presencial. O Emerson Tchalian é quem traz os detalhes. Com o plano de retomada da economia se normalizando aos poucos aqui na capital, o foco agora é a fiscalização do cumprimento das normas. Durante as visitas aos estabelecimentos, os fiscais analisam as condições sanitárias, o número de funcionários, as demarcações de distanciamento e o uso de equipamentos de proteção individual. As ações serão inicialmente educativas. Mais de 40 locais já foram visitados. Em Sobral, no interior do estado, os primeiros pacientes que foram internados no hospital de campanha começam a receber alta. Seu João ficou quase 2 semanas em tratamento. Só tenho mais é que agradecer a todos vocês e Deus. O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que permite o adiamento das eleições municipais de outubro. De Brasília, a repórter Carolina Aguiar tem as informações. Boa noite, Carol. Essa vitória foi mais fácil no Senado, já era previsto. Eu sei que você vai contar para a gente a nova data das eleições. Agora, o trabalho difícil mesmo vai ser na Câmara dos Deputados. Essa proposta depois tem que ir para a Câmara, né, Carol? Mas nos conte sobre a nova data das eleições. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, o primeiro turno das eleições, que seria no dia 4 de outubro, pela proposta será no dia 15 de novembro. Já nos municípios onde será necessário um segundo turno, ele será adiado do dia 25 de outubro para 29 de novembro. Como é uma proposta de emenda à Constituição, ela ainda tem que ser votada em segundo turno pelos senadores, o que deve acontecer em breve porque a discussão, inclusive, já começou. A proposta também altera outros prazos eleitorais, como as campanhas eleitorais, que estão previstas para começar no dia 26 de setembro. A PEC ainda prevê que os municípios que entenderem que não é possível realizar a eleição por causa do coronavírus podem pedir um novo adiamento ao Tribunal Superior Eleitoral. Já no caso dos estados, a autorização tem que ser dada pelo Congresso. Nos dois casos, o prazo máximo para a realização das eleições é dia 27 de dezembro. Mas, como você mesmo disse, Amanda, depois que essa votação for encerrada no Senado, ela ainda tem que ir para a Câmara e é lá que a discussão deve acontecer mesmo acirrada, porque não há um consenso sobre essas datas, sobre essa mudança de datas. Bom, enquanto esse debate não chega na Câmara, hoje os deputados aprovaram por 353 votos favoráveis a 125 contrários um projeto de lei que altera o Código de Trânsito. Essa proposta foi entregue ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro há mais de um ano e desde então ela estava parada porque tinha vários pontos muito polêmicos. Tanto é que para ela entrar na pauta, o relator teve que fazer várias alterações. Neste momento, os deputados discutem mudanças no texto. Vamos ver como é que ficou o texto já aprovado na reportagem. O relator da proposta, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, fez algumas mudanças em relação ao texto enviado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. A principal delas é sobre a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para o transporte de crianças. O texto inicial retirava a multa para quem cometesse a infração. Já o relator retomou a obrigatoriedade do uso do equipamento para crianças de até 10 anos ou com até 1,45 m de altura e manteve a cobrança de multa. Também foi alterado o prazo para a renovação da carteira de habilitação. O texto inicial previa a validade do documento por 10 anos. Já o relator fez um escalonamento. Para os motoristas de até 50 anos, a habilitação será válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos. E para quem tem mais de 70 anos, a renovação deverá ser feita a cada 3 anos. O relator também fez um escalonamento para determinar a suspensão da habilitação por causa de multas.
O presidente queria que o limite atual de 20 pontos fosse aumentado para 40 pontos, mas o relatório prevê que o motorista terá o direito de dirigir suspenso caso tenha acumulado 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos quando tiver apenas uma infração gravíssima e 40 pontos quando não houver infração gravíssima. Para os motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Não haverá contagem de pontos para infrações administrativas, aquelas que não colocam em risco a segurança do trânsito, como trafegar com a placa irregular ou dirigir sem os documentos obrigatórios. No entanto, fica mantida a aplicação de multa para esses casos. O relatório ainda regulamenta o tráfego de motos nos corredores, exigindo que elas obedeçam à velocidade máxima da via. 41 milhões de brasileiros tiveram pedido do auxílio emergencial negado e muita gente ainda tenta recorrer da decisão. A Defensoria Pública da União criou um atendimento especial para ajudar quem tem direito aos R$ 600 do governo. O Ronaldo é vendedor autônomo e com a pandemia do novo coronavírus perdeu quase toda a renda. Ao tentar o auxílio emergencial, teve o pedido negado. Ele fez a contestação e aguarda a resposta há 2 meses. Eu acredito que eu tenho direito sim, porque eu sou autônomo, entendeu? Eu fico vendo pessoas que nunca trabalhou na vida, estão recebendo, e é que preciso não recebia. Os defensores públicos da União querem ajudar a resolver pendências que estão bloqueando o pagamento do benefício. O serviço, que começou a funcionar nesta semana, foi criado em parceria com o Ministério da Cidadania. Ao todo, 41 milhões de brasileiros não receberam a ajuda do governo federal. É um acordo que vai facilitar o processamento dessas contestações, mas pode ser que a boa parte das pessoas ainda tenham que ajuizar os processos. O atendimento é feito pela internet ou por telefone apenas para pessoas que moram em cidades atendidas pelas 70 unidades da Defensoria da União espalhadas pelo país. Todo o atendimento por meio do WhatsApp, telefone de plantão e e-mail. Inclusive os documentos que são necessários são encaminhados via WhatsApp ou via e-mail. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pode pagar caro por sua atuação na Lava Jato, quando mandou para a cadeia, de maneira inédita no país, notórios corruptos, dentre políticos, servidores públicos e empresários. Agora, um grupo de advogados resolveu dificultar a vida do ex-juiz, tentando criar, sob os mais diversos pretextos, obstáculos para que ele possa exercer a advocacia. São todos ilustres profissionais, muitos deles competentes defensores de acusados dos mais variados crimes. Aliás, fato absolutamente normal e ético na vida de quem exerce a advocacia. O que se espera é que os óbices colocados contra a vida profissional de Moro não sejam vistos como mera vingança contra quem procurou impor a lei no Brasil e pode ser candidato a algum cargo eletivo. As temperaturas estão mais elevadas do que o normal para essa época do ano, acho que todo mundo já percebeu. E esse clima seco é prejudicial à saúde. Será que vai continuar assim? A Gabriela de França conta pra gente. Chegou a hora da previsão do tempo para amanhã para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. Essa primeira semana de inverno tem sido com a cara do verão, não é mesmo? E olha, pelo visto vai continuar assim. O ar quente e seco permanece aqui sobre todas as regiões do Brasil, mantendo o tempo firme, aberto e ensolarado. O sol aparece com mais força, inclusive aqui em áreas do Nordeste do Brasil, onde ainda pode ter chuva aqui no litoral da Bahia, mas é chuva fraca, rápida e isolada. Pancadas de chuva no finalzinho da tarde também, aqui no extremo norte do Brasil, mesmo assim o tempo fica aberto na maior parte do dia. Agora, no sul do Brasil, o tempo começa a mudar, é que tem uma frente fria se aproximando, ela promete levar chuva entre amanhã à noite e quinta-feira, mas por enquanto, a quarta-feira ainda vai ser de muito sol e calor. Em Porto Alegre, antes da chuva e do frio de 14 graus que vai fazer na sexta-feira, amanhã, muito sol e calorão de 29 graus. Na quinta-feira é que tem previsão de chuva e
o tempo fica fechado. Na capital paulista, o tempo deve mudar no final de semana. Até lá a gente continua com muito sol. À tarde esquenta bem, amanhã máxima de 25 graus e continua alerta aí para baixa umidade do ar. No Rio de Janeiro, mais sol, mais calor para os cariocas. As temperaturas seguem aí perto dos 30 graus. E o dia deve ser quente lá em Cuiabá e Palmas também. A máxima chega aos 34 graus. Em Manaus faz 32 graus. Belo Horizonte, Brasília começa com friozinho, com mínima de 12 graus apenas, mas no Distrito Federal depois esquenta e chega aos 27 graus. E você viu aí, o clima continua bastante seco. Nessas condições é importante tomar uma série de cuidados para evitar aí doenças respiratórias. É importante beber bastante água. Se for necessário, use colírio, soro fisiológico, vale umidificar o ambiente, né? Pode ser com uma toalha molhada mesmo. O importante é cuidar da sua saúde, ainda mais nesse momento, não é mesmo? Se cuida, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer um conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Cuide de sua saúde. Nos vemos amanhã. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Boa noite.